preletor da palavra. Diácono Leonardo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estou muito feliz de vê-los aqui. Deus já está falando conosco e falará mais ainda. A nossa alma hoje está sendo nutrida, alimentada através da palavra, porque a palavra do Senhor é pão, é mel, é carne, é leite que nos alimenta espiritualmente, porque nem só de internet vive o homem, nem só de Facebook vive o homem, nem só de séries, filmes, jogo de futebol vive o homem. O homem vive da palavra que sai da boca do divino, do eterno, do Senhor que está aqui entre nós. Amém? Quem veio adorar o Senhor, diga amém. Quem veio conversar, diga aleluia. Eu conversar, irmã? Vigia. Brincadeira. Abramos a nossa Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 16, verso 13. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 13. O tema da mensagem é: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Quem achou, diga amém. Leiamos. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Verso 14. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, ou ressuscitou, em outra tradução. Assim também cremos que Deus tornará a trazer com Ele todos os que dormem em Jesus. Verso 15. Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Verso 16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Verso 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Feche seus olhos. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, nós Te louvamos, nós Te glorificamos, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos na beleza da Tua santidade. Tu és santo, justo, fiel e verdadeiro. Não existe, não há e nem tem outro Deus além de Ti. Meu Deus, fala conosco de uma forma clara, objetiva. Não fala aquilo que nós queremos ouvir, todavia, fala aquilo que nós precisamos ouvir. A Tua palavra é como fogo, é como uma marreta que esmiuça a rocha, e viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra almas juntas e medulas, ela vai aonde nós não podemos ir, ela faz o que nós não podemos fazer, ela liberta e converte
reveste o homem do pecado, da justiça e do juízo. Meu Deus, que eu venha desaparecer, que o Senhor venha aparecer, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer, assim como o Senhor colocou as tuas palavras na boca do profeta Jeremias, vem colocar na minha também, porque tu podes, porque tu tens um atributo chamado imutabilidade. O Senhor não muda, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Fala conosco, fica conosco, assim nós oramos e te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Tome o seu assento. Um indivíduo chegou para um pastor e disse: pastor, eu fiquei sabendo que a sua esposa morreu, faleceu. Eu sinto muito, pastor. Aí o pastor fala para o irmão: irmão, não, eu não a perdi. Ninguém perde uma pessoa, uma coisa, quando sabe onde ela está. Eu sei onde ela está. Ela está com Jesus no céu. Quem escreve essa carta, o epístola, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve no ano 50 depois de Cristo. Ele escreve na cidade de Corinto. Ele escreve essa carta para os Tessalonicenses. A cidade de Tessalônica, na época de Paulo, era uma cidade próspera, rica, abastada. Era também uma cidade idólatra. Eles adoravam vários deuses e deusas de prata, de cobre, de gesso, que não fala, que não anda. Todavia, nosso Deus anda, ouve, está aqui entre nós. E a população, na época de Paulo, de Tessalônica, chegava a 200.000 pessoas. E na sua segunda viagem missionária, Paulo chega na cidade de Tessalônica. E na cidade de Tessalônica tinha uma sinagoga judaica. E Paulo chega nessa sinagoga judaica e começa a pregar para os judeus, para os gregos, para as gregas. E a Bíblia diz em Atos 17 que a pregação de Paulo era essa: era necessário que Jesus morresse, era necessário que o Messias morresse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que eu vos prego é o Messias. E o texto vai dizer que vários judeus se converteram a Jesus. E vários gregos se converteram a Jesus. E várias gregas de alta posição se converteram a Jesus. E Paulo só ficou 21 dias nessa cidade. Ele abriu a igreja nessa cidade de Tessalônica. E o nome dessa igreja é Tessalônica. E a igreja de Tessalônica era uma igreja exemplar, prudente, santa, separada. Essa igreja imitava Paulo e Jesus. E por causa dessa igreja de Tessalônica, o evangelho se esparramou, se espalhou por toda a Ásia Menor. Era uma igreja que evangelizava. Tem pessoas aqui que diz que é discípulo e discípula de Jesus.
Todavia, Jesus evangelizava. Se você é discípulo e discípula de Jesus, você tem que evangelizar. E se você não evangeliza, você não é discípulo e nem discípula de Jesus. Porque todo aquele que é discípulo de Jesus, onde ele chega, ele prega o evangelho. Ele é luz e sal. E essa igreja de Tessalônica era o sal da terra e luz do mundo. Era um modelo, um espelho a ser seguido. E você é o espelho a ser seguido? O primeiro ponto da mensagem é a tristeza dos que vivem sem esperança. Leiamos o verso 13. Verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. A igreja de Tessalônica, aliás, a cidade de Tessalônica, era uma cidade grega. E os gregos, eles não tinham esperança. Um filósofo chamado Epicureu, ele tinha seus discípulos chamados epicureus. E eles não acreditavam na ressurreição do corpo, nem na eternidade. E Paulo escreve essa carta para abrir os olhos dos tessalonicenses. Os tessalonicenses estavam agindo de uma forma equivocada, totalmente errada. Eles criam que Jesus ressuscitou, mas não estavam crendo na ressurreição dos mortos. E eles estavam tristes, chorando. Eles diziam: olha, meu ente querido morreu. Não existe ressurreição para ele, ele se perdeu. Estavam tristes. Nós temos uma esperança. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverás. Nós temos a esperança que Jesus vai nos ressuscitar, que Jesus vai nos salvar. Pessoa que não é convertida, ela não tem esperança de vida eterna. Ela não tem expectativa de vida eterna, porque ela está cega espiritualmente, ela é escrava do pecado, ela teme a morte. Todavia, nós não devemos temer a morte. Nós não precisamos consultar cartomantes e nem frequentar centro espírita para saber o que vai acontecer após a morte. Por quê? Porque nós temos a palavra revelada de Deus, e ela fala claramente o que vai acontecer depois da morte. Se você não sabe o que vai acontecer depois da morte, leia a palavra, estude a palavra. Oséias 4:6, a Bíblia diz: meu povo perece porque não tem conhecimento. Conhecimento você que tem que buscar. Se você só orar, você terá a presença. Agora, se você não estudar a palavra, você não terá conhecimento. Tem que pagar o preço para você obter, ganhar conhecimento. Amém? Aí Paulo vai explicar aos tessalonicenses o que vai acontecer depois da morte. O que acontecerá depois da morte. Segundo ponto, a vida do Senhor, verso 14 e 15. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também, cremos que Deus tornará a trazer com Ele todos os que dormem em Cristo. Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. É interessante que essa palavra vinda descreve a vinda de um rei.
Jesus é o nosso rei, e ele vai vir buscar os seus servos, a sua noiva, vai buscar aqueles que dormem nele. Isso não significa que quando o crente morre, ele fica dormindo, não. Ele se refere aqui à morte dos irmãos de Tessalônicas que tinham morrido. Essa mesma impressão Jesus usa em João capítulo 11, quando ele diz para os seus discípulos: meus filhos, Lázaro dorme, todavia eu iria acordá-lo. Aos discípulos: se dorme, melhorará. Só que Jesus não estava falando a respeito do sono, estava falando do respeito da morte. A mesma coisa está acontecendo aqui, quando ele diz, aqueles que dormem, ou seja, aqueles que morreram em Cristo. O irmão, tem pessoas que ensinam que depois da morte, a alma vai se reencarnar, que o espírito fica vagando procurando luz, que a alma será aniquilada, que a alma está no purgatório. Todavia, todas essas interpretações, ensinamentos estão equivocados. Um exemplo é a parábola do rico e do Lázaro. O rico tinha tudo de bom, fazia a sua vontade, que é imperfeita, que não é boa, que não é agradável. E a Bíblia diz, quando ele morre, o corpo dele vai para o sepulcro, dorme o corpo dele no sepulcro, e a alma dele vai para o inferno, e lá no inferno ele diz: pai Abraão, manda Lázaro trazer um pouco de água para mim beber, porque eu estou morrendo de sede. Pai Abraão, manda Lázaro pregar para minha família, porque eu tenho 5 irmãos, e eu não quero que eles venham para cá. Então quem dorme não é a alma, é o corpo. E Lázaro morreu também. O corpo de Lázaro foi para o sepulcro, e a alma dele foi para a presença de Deus. Foi para a presença de Deus. Meu irmão, se você tem um ente querido que morreu, ele está na presença de Deus. Está melhor do que nós. Ele está com Jesus, conversando com Jesus. Terceiro ponto: os crentes mortos voltarão à vida. Verso 16: pois o mesmo Senhor descerá do céu, com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É interessante que a palavra arrebatamento vem do latim, raptum, e significa pegar de repente. Quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão primeiro. Os vivos serão transformados. Quando a trombeta soar, Jesus descerá com a alma do crente, ressuscitará o corpo do crente que está no sepulcro, vai unir em um só ser e vai entrar no céu. O nosso corpo aqui, 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, diz o seguinte: que o nosso homem exterior, ele se corrompe, mas o homem exterior se renova. Quando ele fala o homem exterior, ele está falando do corpo. Nosso corpo, ele fica doente, cansado, fraquinho. Tem pessoas aqui, elas estão com cabelo brancos, tem ruga, já fizeram cirurgias, tem dores nas costas. Isso é porque o homem exterior está se desgastando.
se corrompendo. Todavia, o homem interior, ou seja, a alma, se renova dia a dia. Nós estamos morrendo, o corpo está morrendo, mas nossa alma está crescendo espiritualmente. Deus está nos renovando, Deus nos está dando mais poder, mais unção, mais autoridade. Como será esse corpo ressuscitado? Como será ele? 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 53. 1 Coríntios capítulo 15. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Verso 52. No momento, no abrir e fechar dos olhos, a última trombeta soará, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Verso 53. Porque convém que isto que é corruptível, a palavra corruptível no grego significa que perece, que se destrói. Ou seja, nosso corpo, ele está se destruindo, porque ele é corruptível. Se revista de incorruptibilidade. Quando Jesus ressuscitar nosso corpo não terá mais fraqueza, não terá mais fadiga, não sentirá mais cansaço, será um corpo glorioso, perfeito, totalmente espiritual, será um corpo glorificado, igual ao corpo glorificado de Jesus. Esse corpo não será mortal que morre, será imortal, diz o Senhor. Glória a Deus. Quarto ponto: os crentes vivos serão arrebatados. Os crentes vivos serão arrebatados. Verso 17 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz o seguinte: pois nós, plural, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A palavra arrebatamento, como falei, vem do latim, significa rápido, pegar de repente. O que acontecerá quando o arrebatamento vier? O que acontecerá com os vivos na hora do arrebatamento? O que acontecerá? Como será? Será de repente, um piscar de olhos, o piscar, será assim, será iminente. Quando Filipe, ele batiza eunuco, o texto diz que Filipe some rapidamente, foi arrebatado. Então, o arrebatamento será de repente. Será de repente. Não dará tempo de pedir perdão ao seu irmão. Você diz: eu nasci da água e do Espírito, sou um cristão verdadeiro. Mas por que você não perdoa? Se você não perdoa, você nunca nasceu de novo. Eu amo a Deus. Você ama o seu próximo? Não. Então você não ama a Deus, porque todo aquele que ama a Deus, ama o próximo. Então não dará tempo de pedir perdão. Não dará tempo de abandonar a mentira. Não dará tempo de abandonar a fornicação. O que é fornicação? Relações antes do casamento. No grego é porneia, significa imoralidade. O sexo é lícito dentro do casamento.
fora do casamento é adultério, e antes é fornicação, e os fornicadores, conforme a Bíblia, não herdarão o reino de Deus. Não dará tempo. Não dará tempo para abandonar o adultério. Porque adultério, relação extraconjugal. E a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Passou uma mulher bonita aí. Você desejou, você já adulterou. Não precisa nem do ato, não. Adulterou. Não dará tempo de abandonar a bebedice, a pinga, a cerveja, a cachaça. Não dará tempo. E a Bíblia diz que os beberrões não herdarão o reino de Deus. Aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Romanos 3:23. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O pecado, ele paga um salário. Morte eterna. Mas Jesus é tão benevolente que ele desce nessa noite e diz: eu também pago um salário, vida eterna. Nós somos a noiva e ele é o noivo. Nós somos a noiva e ele é o noivo. Quando você casou, homem, a sua mulher estava bonita, adornada, maquiagem, cheirosa, você abraçou, beijou, porque ela se preparou, estava bonita. E Jesus, ele é o noivo, nós somos a noiva. Você tem que estar bonita para o arrebatamento. Você tem que estar bonito para o arrebatamento. Jesus não vai arrebatar uma noiva que está feia, não, cheia de ruga, com mácula espiritualmente, porque essa noiva não está preparada. Jesus vai arrebatar uma noiva que está adornada, sem ruga, sem mancha, sem mácula, vivendo em santidade, em retidão. Essa noiva está preparada para ser arrebatada. Temos que se preparar. Quando? Hoje. Hoje, por quê? Porque a nossa vida é passageira. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Ricos e pobres vieram do pó, são pó e voltam para o pó. Ricos e pobres, tudo o que eles conquistaram aqui, quando eles morrerem, não levarão. Não há caixão no enterro e nem gaveta no caixão. Então, hoje é o dia de abandonar o pecado. Hoje é o dia de abandonar o orgulho. Porque você pode morrer daqui a 3 segundos. Porque a Bíblia diz que a nossa vida é passageira, é transitória, é breve. Quinto ponto: os crentes estarão para sempre com o Senhor. Os crentes estarão para sempre com o Senhor. Leiamos verso 17. E com eles, nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. O termo encontro tem um sentido de encontrar com uma pessoa importante. O termo encontro significa encontrar com uma pessoa importante. Nós iremos se encontrar com uma pessoa mais importante do mundo, Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o bom pastor, Ele é a videira verdadeira, Ele é a porta das ovelhas, Ele é o pão que desceu dos céus, Ele é a luz do mundo, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é a água viva, Ele é o pão que desceu do céu, Ele é o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Ele é Jeová Rafa, Deus que sara, Ele é Jeová Jireh, o Senhor proverá, Ele é Jeová Nissi, o Senhor minha bandeira, Ele é Jeová Shalom, o Senhor da paz, Ele é Jeová Nequel, o Senhor que fere, Ele é
Jeová é o Sabaote, o Senhor dos exércitos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Ele é resplandecente, estrela da manhã. Ele é o grande eu sou. E hoje Ele está aqui entre nós, porque Ele diz: onde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu se faço presente. Virá o arrebatamento. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois nós seremos arrebatados. Se Jesus vier arrebatar a sua igreja hoje, será que você será arrebatada? Será que você será arrebatado? Nós se encontraremos com Ele nos ares. Nos ares. Será glorioso, porque teremos corpos glorificados. Entraremos na glória com Jesus. Será glorioso porque teremos corpos glorificados. Será eterno, porque estaremos com o Senhor para todos sempre. Lá no céu não haverá mais morte, nem choro, nem dor. Jesus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Iremos abraçar Jesus, conversar com Jesus. Estará lá Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Caleb, Josué, profeta Malaquias, profeta Joel, profeta Obadia, profeta Amós, profeta Naum, Elias, Eliseu, estará lá. E nós veremos, estaremos no céu para toda a eternidade. Para toda a eternidade. Sexto ponto, nosso encontro com o Senhor também será uma ocasião de prestação de contas. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10 diz: todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Quando nós estivermos nos céus, com corpos glorificados, nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. A palavra tribunal no grego significa bema. Bema significa um local onde os juízes olímpicos premiavam os corredores. Jesus é o nosso juiz. Nós compareceremos diante do bema, do tribunal de Cristo. E Jesus, Ele vai nos coroar. Ele vai nos dar galardões, prêmios pelas obras que nós fizemos aqui na terra. Aquele que ganha alma é sábio, e uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Temos que ganhar alma para Jesus. Jesus vai nos premiar, nos dará galardões. Amém? Estaremos com Ele para todo sempre. Lá iremos estar com Ele pessoalmente. Lá não haverá mais morte, nem choro, nem dor. Aqui a gente chora, geme, sente dores, cansaço, fadiga, doenças, mas lá não. Lá não terá mais doença, nem cansaço, nem fadiga, nem choro, nem dor, nem pranto. Jesus estará do nosso lado. Jesus vai enxugar nossos olhos toda a lágrima. Quem hoje, nessa noite, quer aceitar o Senhor Jesus, venha para a frente. E quem hoje quer reconciliar com Ele, venha para a frente. Para nós orarmos a Deus. Se você não está preparada para ser arrebatada ou arrebatado, venha para a frente. Que Jesus hoje vai te limpar, vai te purificar. Não importa o nosso pecado, não importa a nossa iniquidade. O que importa é nós confessarmos os nossos pecados diante dEle. Ele vai nos perdoar, vai nos purificar. Vai tirar toda a mácula, toda a ruga.
e vai te usar mais e mais. Hoje é o dia, porque você pode morrer a qualquer momento, a qualquer hora. Eu perdi minha mãe faz 2 anos, mas eu ganhei ela para Cristo. Eu não estou triste, igual o povo de Tessalônica. O povo de Tessalônica estava triste, porque tinha perdido seu ente querido, e diziam: meu ente querido pereceu, não há ressurreição. Eu não estou triste, eu tenho esperança, que Jesus vai ressuscitar o corpo da minha mãe, e glorificará Ele. O seu parente que morreu, em Cristo, Deus vai glorificar o corpo dele. Ele terá um corpo glorioso, majestoso. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Que Deus os abençoe poderosamente e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.